Well, welcome everybody. Thank you for coming. My name is. Bem-vindos a todos. Mhm. Obrigado por terem vindo. I was thinking in English. I'm sorry. My name is John Dixon, and I am recording live from San Pedro Sula. O nome dele é John Dixon e ele está gravando ao vivo desde São Pedro Sula, In Honduras, Central America. nas Honduras, América Central. And so I'm actually at a hotel recording downtown. So if you hear buses and cars and gunshots, that's why. E ele está em um hotel no centro da cidade, então se vocês ouvirem barulho de ônibus e até de tiros, é por isso. So anyways, we're going to get right into the message, but I want to start with prayer. Então, ele vai começar com uma oração para poder começar a mensagem. Father God, I thank you for tonight. Deus Pai, eu lhe agradeço por esta noite. Lord, I ask in Jesus' name that you guide my words. Peço em nome de Jesus que guie as minhas palavras. Speak through me. Que fala através de mim. I ask, Father God, that you open up the ears and eyes of the spirits of the people who are listening today. E peço que abra os ouvidos e os olhos do espírito das pessoas que estão escutando hoje. In Jesus' name, Father. Em nome de Jesus, Pai. Amen. Amém. Okay, so we've been talking about the subject of new creation realities, who we are in Christ, our identity. Então, nós temos estado falando sobre as realidades da nova criatura, quem nós somos em Cristo. And so we're going to continue that theme. E vamos continuar com esse tema. Okay, and so we've talked about how we are complete in Christ. Nós falamos sobre como nós estamos completos em Cristo. And how we lack nothing. E como não nos falta nada. So we've said that the Word of God in Colossians says that we are complete in Him. A palavra de Deus em Colossenses diz que nós somos completos nele. One of the things I want to talk today about is our created value in Christ. Uma coisa que eu quero falar hoje é sobre o nosso valor criado, ou o valor... como é que eu ia dizer isso? Bom, o valor que nós temos, que Deus criou para nós em Cristo. There you go. Some things just don't translate very well. You're right. That's okay. So we need to understand that we have a value. Nós precisamos entender que temos valor. And the reason why is because if we don't know our created value, e a razão disso é que se nós não soubermos qual é o valor que Deus nos deu quando nos criou, okay, we will start to
let circumstances talk to us. Começamos a deixar que as circunstâncias falem conosco. In other words, those circumstances will begin to tell us our value. Ou seja, as circunstâncias começam a nos dizer qual é o nosso valor. For example, when people start talking about you and saying bad things about you, Por exemplo, quando as pessoas começam a falar de você e a falar mal de você. that'll affect your self-esteem. Isso aí afeta a sua autoestima. Okay, self-esteem is a type of understanding of value. Autoestima é um tipo de entender o valor. When you don't have a good self-esteem, then your understanding of your created value is lowered. Então, quando você não tem uma boa autoestima, aquilo que você entende sobre o valor que Deus lhe deu, o valor que Deus criou para você, é baixo. And that's what I mean by circumstances will begin to talk to you. E é isso que eu quero dizer sobre as circunstâncias começarem a falar com você. And a lot of times those circumstances will speak louder than what the word of God says about you. E muitas vezes as circunstâncias falam mais alto do que aquilo que Deus diz sobre você. Okay, and so that affect those things begin to talk to you. How you feel, okay, will begin to affect how your day is going. Então, essas coisas começam a afetar como você se sente, como o seu dia corre. And you'll only be doing as good as your circumstances are. E você só vai se sair do jeito como as circunstâncias lhe dizem. Okay, so in other words, if your circumstances are good, everything's going well, you're having a great day, so you're good. Ou seja, se as circunstâncias estão bem, se está tudo correndo bem, então você está bem. Okay, but if your circumstances are bad, your day's going bad, well then you feel bad. Mas se as circunstâncias forem ruins e o dia estiver correndo mal, então você vai ficar mal. So you can see that our understanding our created value helps us to understand or help our circumstances in a sense. Então, vocês estão vendo que o nosso entendimento do valor que Deus criou para nós nos ajudam a entender o nosso valor. See, if Em you don't certo have, sentido. yeah, if you don't have if you don't let your circumstances talk to you, Se você não deixar que as circunstâncias falem com você, okay, well then they're not gonna affect you, and you're not gonna feel bad because of your circumstances. elas não vão afetar você, nem você vai sentir-se mal por causa das circunstâncias. Let me give you an example. Vou dar um exemplo. When I was many times throughout my life, I would say I was tired when people would ask me, "How are you doing?" Ao longo da minha vida, muitas vezes, quando as pessoas me perguntavam como é que eu estava, eu dizia que estava cansado. Okay, and really, it wasn't that I was tired. I was really depressed, is what was going on. E na realidade não era que eu estivesse cansado, o que eu estava era deprimido. Um, the circumstances of my life caused me to be depressed. As circunstâncias da minha vida me faziam ficar deprimido. Okay, and so those circumstances were talking louder than what the Word of God said. E por isso as circunstâncias estavam falando mais alto do que aquilo que a palavra de Deus diz. I didn't understand the love of God. Eu não entendia o amor de Deus. I didn't understand that God loved me. Eu não entendia que Deus me ama. My self-esteem was really low. A minha autoestima estava lá embaixo.
As far as I was concerned, I was trash. E, na minha opinião, eu era um lixo. Okay. I had no self-esteem. I didn't know who I was in Christ. Eu não tinha autoestima nenhuma, não sabia quem eu era em Cristo. I don't know if any of you can relate to that. There might be somebody listening that can relate to that. Eu não sei se algum de vocês se identifica com isso. Pode ser que alguém que esteja escutando se identifique com isso que eu estou dizendo. I know there's a lot of women out there that they look for their their self-esteem depends on what people say about them. Eu sei que existem muitas mulheres cuja autoestima depende daquilo que as pessoas falam delas. They say, well, I'm going to dress a certain way so that people look at me and they're impressed with how I look. E dizem, eu vou me vestir de uma certa maneira para que as pessoas olhem para mim e fiquem bem impressionadas com a maneira, com o meu visual. And if they don't feel like people like the way they look, then they feel bad about themselves. Their self-esteem is bad. E se acharem que as pessoas não gostam do visual delas, elas ficam deprimidas por causa disso. A autoestima vai lá para baixo. There's other people that may have been emotionally or psychologically abused by people. Outras pessoas podem ter sido abusadas emocionalmente ou psicologicamente pelos outros. Okay, and so their self-esteem is low because of that. E a autoestima dessas pessoas é baixa por causa disso. But I want you to understand that you have a created value. Mas eu quero que vocês entendam que tem um valor que Deus criou para vocês. God had a purpose and his purpose had you in mind. Deus tinha um propósito e esse propósito tinha vocês em mente. You know, we know that God loves everybody. Sabemos que Deus ama todos. But you as an individual, you have value. Mas você, como indivíduo, você tem valor. Let's take a look at something here. If you have your Bible, go ahead and go to Isaiah 43:4. Vejam nas suas Bíblias Isaías 43. Isaiah 43, verse 4. Ok, Isaías 43, versículo 4. And my trusty assistant is going to hold up my my Bible for me, or my book here. It says here, where am I? It says, since you were precious in my sight. Oh, I'm going to go ahead and read the whole thing. I'm sorry. Since you were precious. Okay, I lost my place. Hold on. In my sight, you have been honored, and I have loved you. Therefore, I will give men for you and people for your life. Então diz assim no versículo 4: visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. You see, God loved you so much. Então estão vendo, Deus amou tanto você That he's going to give men for you. que vai dar homens por vocês. He'll bring people into your life. Ele vai trazer pessoas à sua vida. Why is that? E por quê? Well, the scripture here that we just read, it says that you are precious. Precious to him. O versículo que nós acabamos de ler diz que você é precioso para ele, para Deus. You know, if we look at John 3:16, it's a scripture that most every beginning Christian learns.
Se formos ver João 3,16, que é um versículo que a maior parte dos novos convertidos aprende. In John 3:16, it says, "For God so loved the world." Então diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira That he gave his only begotten son. que deu o seu Filho unigênito. Did you know that God loved you so much Você that sabia que, oh, sorry, go ahead. Go ahead. você sabia que Deus te amou tanto That he actually gave his son as a price to buy for you. que deu o seu próprio filho, o seu único filho, como preço para pagar por você. He gave his only son. Ele deu o próprio filho, He gave his only son to die in your place. deu o próprio filho para morrer no seu lugar. See, that's hard for people to understand when they're going through things. Isso é difícil para as pessoas entenderem quando estão passando por coisas. Most people can't understand. How in the world can God love me so much? A maioria das pessoas não consegue entender como é que é possível Deus me amar assim tanto. And they ask themselves, why? Why does he love me so much? E se perguntam, mas porquê? Por que é que Ele me ama tanto assim? What did I do to deserve his love? O que é que eu fiz para merecer o amor dele? The thing is, it doesn't matter. You haven't done anything to deserve his love. A coisa é que não importa. Você não fez nada para merecer o amor dele. There is nothing in the world that you can do to gain that love. Não existe nada neste mundo que você possa fazer para ganhar esse amor. He just loves you merecer. because you are his child. Ele só te ama porque você é filho dele. He loves you because you are a human and he created humans. Ele te ama porque você é humano ou humana e ele ama. E ele criou os humanos. And he said, I think that they are so valuable that I don't want to lose them. E ele disse, eu acho que eles são tão valiosos que não quero perdê-los. And he gave his son to die for us. Hallelujah. E deu o seu filho para morrer por nós. Aleluia. Praise God that he just loves us so much because of who he is. Glória a Deus, ele nos ama tanto por causa de quem ele é. We know that God is love. Nós sabemos que Deus é amor. It's not just that he loves people, he is love. Não é só que ele ama as pessoas, ele é amor. See, he is the express example in living of what love is. Ele é o exemplo expresso de o que é viver o amor. Yeah. Let's take a look at some other things. Vamos olhar mais umas coisas. So why do we need to understand how valuable we are to God? Então, porque precisamos entender como Deus nos valoriza. Well, it's like I was saying in the beginning, if we don't know our created value, Como eu disse no início, se nós não soubermos qual é o valor que Deus criou para nós, life will begin to speak louder than God's word. a vida vai falar mais alto do que a palavra de Deus. If we don't understand our created value, our circumstances will speak louder than God's word. Se nós não entendermos o valor que Deus nos deu quando nos criou, as circunstâncias vão falar mais alto. If we don't understand, I'm sorry, a go ahead. palavra de Deus, né? I'm sorry, let me just ask here, Rubio ou Ricardo, como é que vocês traduziriam o created value?
Qual seria, existe uma melhor maneira de expressar isso? Não pensei muito, mas talvez valor intrínseco, valor nato, né? Sei lá, alguma coisa assim. Sim, algo que Que a Deus pessoa criou para tem, nós, né? Sim, que nós temos desde a criação, né? Como se fosse um valor nato, né? Uma coisa assim, não sei. sim. Então é isso que ele quer dizer ou o que eu quero dizer aqui na tradução, quando digo o valor que Deus nos deu quando nos criou, é esse valor nato, esse valor que Deus nos deu. I Ok. know in Spanish, in Uh-huh. Spanish, we would say valor, which is value, okay? Yeah. And then criado, which is created. So that's Okay. how we do it. I guess you guys have more verbs or vowels or adjectives together than we do. So anyway. Okay. So anyway. Só para explicar, let me just tell them. So Yeah. they will know. Ele diz que em espanhol eles dizem valor criado. And that works. There you go. Funciona falar isso. That's probably how you say it in Portuguese too, and we just didn't know it. You could use that, I guess. Ok, tá bom. Eu vou usar valor criado. Vocês já sabem o que é. Yeah, so they know what we're talking about, right? Uh-huh. Okay, so if you don't know your created value, you're going to Go ahead. Se você não souber qual é o seu valor criado, okay, you'll only be doing as well as your circumstances or how the people feel about you. você só vai se sair do jeito que as suas circunstâncias mandarem ou do jeito que as pessoas do jeito que as pessoas pensam de você. What's really bad is if you don't know your created value. O que é ruim é que se você não souber qual é o seu valor criado, you're only going to come to God to fix your problems. Só vai procurar Deus para consertar os seus problemas. Or to receive a blessing. Ou para receber uma bênção. So that's not the reason why we should come to God. Mas essa não é a razão pela qual nós devemos procurar Deus. We shouldn't come to God to look for a blessing. Nós não devemos procurar Deus em busca de uma bênção. And we shouldn't come to God just to fix our problems. E não devemos procurar Deus só para que Ele resolva os nossos problemas. If you don't know that God loves you, se não souberem que Deus ama vocês, and how valuable you are to God, e como são valiosos para Deus, we can't see value in other things. Não conseguimos ver valor em outras coisas. And particularly, we can't see the value in God. E especialmente não conseguimos ver o valor em Deus. See, if you don't know that God loves you, even when you haven't done anything to deserve it, you're not going to see how wonderful God really is. Se você não conseguir ver como é que Deus consegue te amar quando você não fez nada para ser amado, não vai conseguir ver como Deus é maravilhoso. Okay? And so you can see the value in God. Sorry? You need to understand your created value. Você precisa entender o seu valor criado. So that you can see the value and how wonderful God is. Para poder ver o valor de como Deus é maravilhoso. So God did not create us to fix our problems. Então, Deus não nos criou para consertar os nossos problemas. Okay? So we need to understand that. Precisamos entender isso. Okay? Okay. So we were created so that we can become more like Jesus.
Nós fomos criados para podermos ser mais como Jesus. 1 Corinthians 6:15 says, your 1 bodies are. Coríntios, Mhm. 1 First- Coríntios 6:15. It says, your bodies are members of Christ. Diz que o seu corpo, os seus corpos são membros de Cristo. So we are not just, we have to understand that we are not just what just individual creations, Nós temos que entender que não somos só criações individuais, but as Christians we are joined and made one with Jesus Christ. mas que, como cristãos, nós somos unidos e somos um com Jesus Cristo. We are his body if we are born again. Se nascemos de novo, nós somos o corpo dele. And nobody ever hates their body. E ninguém odeia o seu próprio corpo, No, they take care of it, mas cuidam dele. right? Amen. And verse 17 even says that. It says that he who is joined to the Lord is one body with the Lord. Diz no versículo 17, you said one body or one spirit? Here in One Portuguese it body says- with the Lord, it says. Ah, bom, aqui diz aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Na Bíblia do John diz é um corpo com ele. Because he's the head and we're the body of Christ. Porque ele é a cabeça e nós somos o corpo de Cristo. There is another scripture that says that we are, if you're joined to the Lord, you're one spirit with the Lord. So I know that verse as well. Ele diz que, de fato, tem um outro versículo que diz que se nos unimos ao Senhor, que somos um espírito com ele. Talvez tenha trocado aqui alguma coisa. So, what is the reference of the verse that you read where it says body? It is 1 Corinthians 6, verse 17. Oh, okay. Here it says spirit. Which It translation? says spirit. Oi, Ricardo, como? Which translation? Could be the translation. Or I may have written it down wrong. I may have been thinking body and it was actually reading spirit. I'll have to look that up. Okay, in verse 15 it talks about body, says. Okay. All right. So maybe I wrote the wrong one down because Mhm. because we are the body of Christ. Nós somos o corpo de Cristo. Okay. And when it's talking about the body in that particular verse, it's not talking about our physical body. E quando está falando de corpo nesse versículo, não está falando do nosso corpo físico. It's talking about our spirit man. Está falando do nosso homem espiritual. That's why in Portuguese, and probably in mine, I may have written it down, so I apologize. When it says, if we've been joined to the Lord, we're one spirit with the Lord. E é por isso que nas nossas Bíblias diz que se nós nos unirmos ao Senhor, nós somos um espírito com Ele. And Paul explains that symbolically, we're like one body. Paulo explica que simbolicamente nós somos como um corpo. But he's talking about the spirit of our spirit and God as a spirit. I'm sorry, can you repeat? He's Yeah. talking about our spirit. He's talking about our spirit being joined to God as a spirit. Ok, está falando do nosso espírito se unir a Deus como um espírito. Okay. And so we'll go on there. Let's see. We know also there's another verse that says that don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? Tem um outro versículo que diz, vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito Santo? So we need to change our image
Por isso precisamos mudar a nossa imagem. We need to change the image of how we see ourselves. Precisamos mudar a imagem de como nos vemos. Okay? We need to see ourselves differently. Precisamos nos ver de maneira diferente. Amen? That'll change our self-esteem. Isso vai mudar a nossa autoestima. You know, the Bible says in also that we should cast down every imagination A Bíblia também diz que nós devemos jogar no chão as imaginações. okay? The root word of imagination is image. A raiz da palavra imaginação é imagem. Eu Ok. acho que na nossa Bíblia fala uma outra palavra, mas ok, ele está falando como fala na Bíblia em inglês. Fortaleza, eu acho. Oi? Eu acho que Fortaleza na nossa. Yeah, it depends on what version you're reading in Portuguese. You may have a different word. Yes. In the original Greek, it is actually not imagination, it's arguments. Okay. Okay, that's One what of our we have. yeah, in my New American Standard Version, Yes. it also says arguments. Ok, ele disse que no grego original diz argumentos em vez de imaginação. E na versão, numa outra versão da Bíblia que ele tem, também fala argumentos, como diz na nossa. Okay, but the actual word in the Greek, in the original, is actually imaginations or images. Mas ele disse no original, na verdade, a palavra é imaginações. It has to do with reasonings or reasonings. Tem a ver com, como é que eu ia dizer isso? Com raciocínios. Yeah. So like let me give you an example. So if you have an argument with somebody, Vou dar um exemplo. Se você tiver um argumento com alguém, it's because ou you're uma seeing discussão com alguém, I'm sorry. you're seeing things differently than the other person. É porque você vê as coisas de maneira diferente da outra pessoa. So you have an argument. E por isso vocês têm uma discussão em que argumentam. Argument doesn't necessarily have to be a bad thing. It's a discussion. It's a different way of seeing things. Uma argumentação não é necessariamente uma coisa ruim. São só maneiras diferentes de ver as coisas. Okay, they don't have to be yelling at each other to have an argument. Não tem que, as pessoas não têm que ficar gritando uma com a outra só porque estão argumentando. You could just be discussing the way you see something as opposed to how somebody else sees it. Pode ser somente uma discussão, vocês estão discutindo ou explicando como você está explicando como vê algo de maneira diferente da outra pessoa. So we need to change the way we see things. Por isso precisamos mudar a maneira como vemos as coisas. We need to make those things line up with what the Word of God says. Precisamos fazer essas coisas se alinharem com aquilo que a palavra de Deus diz. Particularly what the Word of God says about us. Principalmente sobre aquilo que a palavra de Deus diz sobre nós. That's why we need to understand who we are in Christ. É por isso que precisamos entender quem somos em Cristo. That's why we need to let the Word of God form an image in our spirits and in our minds. E é por isso que temos que deixar que a palavra de Deus forme uma imagem nos nossos espíritos e nas nossas mentes. Okay, the Word of God should be renewing our minds every day. A palavra de Deus deveria estar renovando as nossas mentes todos os dias. We need to keep our mind renewed with the Word of God. Precisamos manter a mente renovada com a palavra de Deus. What the Word of God says about us.
com o que a palavra de Deus diz sobre nós. And that will change how we see circumstances. E isso mudará a maneira como nós vemos as circunstâncias. If we let the Word of God say how we feel based on who we are in Christ, E se permitirmos que a palavra de Deus nos diga como devemos nos sentir com base em quem nós somos em Cristo, then what people say about you or what people think about you won't matter. aquilo que as pessoas dizem sobre você ou pensam de você não vai importar. Because those circumstances or the way people feel about you won't be speaking. Porque as circunstâncias ou aquilo que as pessoas dizem de você não vão estar, ou que pensam de você, não vão estar falando. Amen? Amen. Well, guys, we've been in the nighttime sessions, we're only going 30 minutes. Nas sessões que nós temos à noite, a gente só tem uns 30 minutos. Okay. And Saturdays we have a lot longer sessions. E nos sábados as sessões são muito mais longas. And so Saturday we'll have a longer a meeting. No sábado vamos ter uma reunião mais longa. Okay. And so we will continue this on Saturday. E então vamos continuar este tema no sábado. The main thing I want you to understand is that you are precious to God. O principal que eu quero que vocês entendam é que vocês são preciosos para Deus. And that your created value is literally Jesus Christ. E que o seu valor criado é literalmente Jesus Cristo. That he loves you so much that he gave his only son for you. Que ele ama vocês tanto, que Deus ama vocês tanto, que deu o seu único filho por vocês. Amen. That's how valuable you are. Esse é o valor que você tem. Amen. It's the same word, John. Amen. Oh, okay. Okay. Em I didn't know. I was like, she didn't say it. What did she? Okay, we're good. We're good. So I'm going to close with prayer. Então ele vai encerrar com uma oração. Okay. And normally I would pray with people afterwards because I'm in the hotel and I'm actually using my data from my phone, which is already just about over. Okay. Normalmente ele ora com as pessoas, mas como ele está em um hotel, está usando o telefone dele e já está quase sem, como é que eu ia dizer, sem créditos para o telefone. So I'm gonna let Rubio and Ricardo and Isabel pray for you. Ele vai deixar que o Ricardo, o Rubio e Isabel orem por vocês. And they're just as qualified as I am. E eles são tão qualificados quanto eu. Okay, and then we will see you on Saturday. E então vamos nos ver no sábado. So I'm going to go ahead and pray. Father God, thank you for the night. Obrigado, Pai, pela noite. Father, I just lift up the people that are listening. Eu elevo a você as pessoas que estão escutando. Let them see themselves through your eyes. Que elas se vejam através dos seus olhos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Free them from low self-esteem. Liberdade de autoestima baixa, libertação. Free them from the hurts that were caused by what people said about them. Libertação das feridas que foram causadas por aquilo que as pessoas disseram sobre eles. Free them from what the hurts that they've had over the years.
libertação, liberdade dos machucados, das mágoas que têm tido ao longo dos anos. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. So, okay, guys, blessings to you, and we will see you on Saturday. I've got to sign out because I'm going to lose internet in like 2 seconds. Ok. Ele até sábado, a internet dele está quase terminando. Então, tchauzinho. Okay, amen.